Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, estou aqui um pouquinho para falar sobre pesquisa com realidade virtual e realidade aumentada no tratamento de fobias. Eu queria mostrar para vocês alguns pesquisadores que vêm pesquisando sobre realidade virtual e realidade aumentada para esses casos. E a maioria dos trabalhos são fora do Brasil e a gente também tem pesquisadores trabalhando com isso aqui no Brasil. Porém, é uma parcela bem pequena. Então, esses vídeos vão ter continuidades. Então, hoje eu vou falar sobre uma pesquisa e depois o Henrique falará sobre outras pesquisas. E no final a gente vai abordar tudo isso, né? As pesquisas internacionais e as pesquisas que estão sendo realizadas também aqui no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma pesquisadora que é da Espanha, que se chama Cristina Botelho, e ela e mais um grupo de pesquisadores vem pesquisando desde 1999 sobre realidade virtual e realidade aumentada para exposição para fobia. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês verem os títulos e o ano da publicação, para vocês conseguirem perceber que é uma pesquisa que tem sido feita com bastante frequência, principalmente por esse grupo de pesquisadores da Espanha e alguns também são da Itália. Eu e o Henrique vamos focar nas pesquisas mais recentes. Então eu vou começar falando de uma pesquisa de 2011 da Cristina Botelho e colaboradores. Então é uma pesquisa sobre o tratamento de fobia de barata, né? Então seria uma fobia específica, né? Fobia com insetos. E é um estudo de caso único. Então ela utiliza tanto um jogo que eles chamam de jogos sérios. Bom, os jogos sérios, eles são utilizados basicamente para tratamento. Então, para auxiliar o tratamento de algo específico. Bom, na introdução da pesquisa, eles falam um pouquinho sobre a dificuldade que as pessoas diagnosticadas com fobia específica têm na sua vida diária. Então, isso tem um impacto na vida social, na vida no trabalho, também com colegas. Então, dependendo do que a pessoa tem fobia, ela vai evitar entrar em contato. Então, quanto mais ela evitar entrar em contato, ela se esquivar desses objetos ou dessas situações que são fóbicas, ela vai ficar cada vez mais reclusa e não vai enfrentar, porque isso é um comportamento natural do ser humano, né? Não só do ser humano, como dos animais. Se algum animal encontra algo que é aversivo, um predador ou algo do tipo, ele vai fugir para que ele consiga sobreviver, para que ele consiga continuar a sua espécie. Então, os animais que fugiram daqueles predadores, eles sobreviveram, conseguiram acasalar e conseguiram viver por mais tempo. Porém, no caso das fobias, que é adquirida via condicionamento pavloviano, e também ela é mantida por reforço negativo, ou seja, talvez por uma generalização indevida, esses indivíduos começam a ter medo de objetos e situações que não apresentam um risco real. O tratamento mais utilizado em terapia para fobia é a terapia comportamental. Então, a terapia comportamental, ela basicamente consiste, primeiro você tem que fazer um vínculo terapêutico e depois fazer uma escala hierárquica com o seu cliente para saber do que ele tem mais medo. Obviamente que você precisa fazer uma análise funcional para saber isso mais ao fundo. Se essa aliança terapêutica não estiver bem estabelecida, ou ela também pode até estar bem estabelecida, o indivíduo fóbico, ele tende a deixar a terapia, porque muitas vezes ele não quer entrar
em contato com o estímulo fóbico, porque isso gera muito medo, eliciam alguns respondentes como taquicardia, as mãos suando, falta de ar, então isso é muito incômodo. Então a pessoa não quer sentir isso, então na maioria das vezes ela esquiva. Então a terapia por si só, ela pode ser muito aversiva para o cliente. Então ela pode ser feita de algumas maneiras, por exemplo, a exposição pode começar sendo feita dentro do consultório, por fotos, ou por aproximações, né, dentro dessa escala hierárquica que você fez junto com o seu cliente. E também tem as exposições por imaginação, que são as mais realizadas. Também tem a exposição extra-consultório, onde o psicólogo sai com o cliente para ir enfrentar essas situações. Mas imagine nesse caso dessa pesquisa que é fobia com barata. Imagina que o psicólogo ele tenha que utilizar baratas reais. Como ele vai levar isso para o consultório, como ele vai fazer a pessoa entrar em contato com uma barata na rua. Isso fica um pouco difícil, fica inviável tanto para o psicólogo e também para o cliente. Ele pode, na pesquisa, eles falam na introdução, que pode até o psicólogo se tornar um pré-aversivo, porque ele que está comandando a terapia, e ele pode ser visto como um pré-aversivo porque ele meio que obriga o seu paciente a se expor, né? Então ele pede várias e várias vezes para que o paciente se exponha. E na maioria das vezes o paciente não quer se expor. Então isso atrapalha a aderência da terapia, atrapalha também o processo terapêutico, porque tem muitas faltas. Geralmente quando você pede para o seu cliente se expor, ele não quer se expor. E quando você faz dentro do consultório, é muito diferente do mundo real, do mundo que ele vai estar lá fora vivendo. Então nada adianta você mudar o comportamento do seu cliente só dentro da terapia. Você tem que mudar o comportamento dele no ambiente natural dele também. A exposição por imaginação tem algumas dificuldades, nem todo mundo consegue imaginar de uma forma bem concreta. Então a pessoa começa a imaginar, daqui a pouco ela está pensando em outra coisa, ou ela nem está prestando atenção no que o psicólogo está falando, ou ela pode até mesmo se esquivar dos seus pensamentos, né? Então o psicólogo fala para ela pensar em uma dada situação e ela começa a pensar em outra, e o psicólogo não tem como saber isso. Um dado muito importante também dessa pesquisa é que 60% a 80% das pessoas com fobia não procuram tratamento, porque elas já sabem que em algum momento da terapia elas vão ter que enfrentar esse estímulo aversivo pessoalmente. Então a aderência ao tratamento é algo bem difícil, é algo que desafia o terapeuta. Então a taxa de desistência é em torno de 0% a 45%. Né? Então, na maioria das vezes, o cliente acha a terapia muito aversiva, não quer entrar em contato ou quer deixar a sessão sem as exposições, né? E também o psicólogo pode ser visto como carrasco, né? Que quer colocar essa pessoa em contato com aquilo, mesmo que seja aos poucos. O Richard e Gloucester, em 2017, eles fizeram uma pesquisa e eles chegaram a um dado que a terapia por exposição é uma terapia muito aversiva, né? A terapia sozinha, né, ela já é aversiva porque o cliente vai lá falar do que está incomodando, né, os seus problemas, suas queixas, então acaba tornando a terapia um pouco aversiva. Mas, principalmente, as terapias por exposições são vistas como muito aversiva. Então a realidade virtual e a realidade aumentada aparecem como uma ferramenta para ajudar nesse processo de dessensibilização sistemática, que seria a exposição ao objeto fóbico. Então, perante isso, a Cristina Botelha e seus colaboradores, outros pesquisadores, eles desenvolveram o que eles chamam de jogo sério. Era um jogo de celular, né? E era em 2011, eles utilizaram o Nokia, aquele que você joga do 20º andar e ele não quebra.
Mas eles utilizaram um Nokia com um jogo de quebra-cabeça. E também apareciam algumas baratas, né? Eles viam baratas, por exemplo, no chão, eles viam às vezes barata no sapato, isso com realidade aumentada. Ou seja, a realidade aumentada, ela é uma mistura da realidade virtual com o ambiente natural, né? Então você não vê só um mundo fictício. Com a câmera do celular, você pode ver o ambiente real, por exemplo, eu posso ver aqui no meu consultório e eu posso colocar barata onde eu estou mirando, que é o que utilizam muito, o Instagram utiliza muito realidade aumentada agora naqueles efeitos, como o Pokémon Go utiliza realidade aumentada. Então eles utilizaram essa tecnologia para fazer esse jogo sério. Então a pessoa via a barata em vários contextos, né? Porque eles criaram uma escala hierárquica e ela ia ganhando peças de quebra-cabeça, onde no final ela ia montando esse quebra-cabeça. Uma mulher de 25 anos participou, foi a participante desse estudo e ela tinha muito medo de barata, né? Então ela não podia entrar em contato, ela não podia ver barata, que ela se esquivava ou ela ficava ou tinha uma crise de ansiedade, né? Ela tinha que sair daquele lugar onde estava presente aquele estímulo fóbico. Bom, tiveram algumas entrevistas com essa participante, onde ela relatava o seu medo de barata. Então, ela falava desde quando começou, como começou, também falava um pouquinho sobre as crenças que ela tinha, né, sobre a barata, que a barata poderia subir no corpo dela e poderia infectar ela, ou poderia entrar no corpo dela. Então, algumas coisas, né, alguns pensamentos irreais em que ela achava que o contato com a barata podia produzir tudo isso, né? Todas essas consequências. Eles também fizeram um teste de esquiva. Eles pegaram um aquário e colocaram uma barata. Então essa barata estava num quarto e estava a 5 metros de distância da participante. Então eles iam vendo quanto essa participante conseguia se aproximar da barata ou se ela se esquivava cada vez mais. Então tinha certas pontuações, por exemplo, 0, ela só está olhando de 5 metros, 1, ela está mais próxima, está a 4 metros da barata, 2, ela está a 3 metros da barata e assim por diante. Então assim eles conseguiram medir qual era o grau de esquiva dessa participante, né? O quanto ela se esquivava perante aquele estímulo fóbico. Eles também utilizaram um SCID, que é para diagnosticar o participante como que tem fobia específica. Então o SCID do DSM-4, ele é muito utilizado em pesquisas para você conseguir diagnosticar e também para você conseguir excluir participantes que não tenham essa fobia ou que tenham alguma, ou que esteja em tratamento, ou que tenha alguma outra patologia associada. Também foram utilizados alguns questionários, eu apresento bastante desses questionários também no nosso canal da PsicoEviar, então se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ir lá que eu falo mais detalhadamente, mas eles utilizaram um questionário que na verdade era para medo de aranha, mas eles modificaram e colocaram o medo de barata, né? Então eles conseguiam mensurar isso. E também foi aplicado um questionário que eles desenvolveram, que era para saber sobre as crenças irreais sobre a barata, né? Então, nesse jogo de celular que eles fizeram, a pessoa podia montar o quebra-cabeça no celular e ela também utilizava a câmera do celular para conseguir visualizar a barata em determinadas situações, como eu já havia dito. O jogo também foi feito de forma hierárquica e o participante tinha uma certa autonomia, por exemplo, para chegar, se aproximar da barata, dar um zoom, diminuir o zoom, ou aumentar a barata, né? Aumentar a quantidade de barata.
Então ele tinha essa autonomia caso ele quisesse. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas figuras de como era esse jogo no celular e como era um desenho das baratas, como o participante via. Então, após as entrevistas, após a aplicação dos questionários, a participante foi convidada a utilizar o jogo. Então, ela utilizava o jogo, ela podia utilizar tanto no consultório como em casa, e ela tinha 7 dias para jogar esse jogo. A participante, ela pediu para que ela ficasse mais 2 dias, ou seja, ela ficou 9 dias jogando, porque ela percebeu e relatou aos pesquisadores que sua ansiedade estava diminuindo com aquele jogo. Então, ela foi passando de fase e viu que sua ansiedade estava diminuindo perante aquele objeto aversivo. Depois foi aplicado novamente o teste de esquiva, aquele que tinha um aquário com uma barata real, né? E depois, numa outra sessão, a participante poderia jogar também durante 9 dias como uma tarefa de casa. Então, ela levava o celular para casa e jogava em casa mais 9 dias. Bom, então depois desses 9 dias que a participante estava jogando em casa com o celular, ela foi convidada novamente a fazer o teste de esquiva, né? Que era o aquário com a barata, e eles mensuravam o quanto ela conseguia se aproximar da barata ou o quanto ela mais se esquivava da barata, né? Se isso tinha diminuído ou não conforme foi aplicado os jogos. Bom, após isso, eles fizeram uma única sessão de realidade aumentada. Então, a pessoa conseguia ver num monitor de computador, eu vou mostrar a foto aqui depois para vocês. Então, ela conseguia ver num monitor e outra câmera gravava as mãos dela e ela conseguiria ver baratas. Se ela olhasse para o monitor, ela ia conseguir ver a mão dela no monitor e baratas passando pela mão dela, né? Então, obviamente que isso foi feito em uma escala hierárquica, não era logo passando na mão, então era por aproximações, né? Então, eles iam seguindo essa escala hierárquica e explicava para a participante que ela poderia também parar quando ela quisesse, né? Então, vou mostrar um pouquinho como era feito essa parte com as figuras. Bom, para falar dos resultados, eu vou tirar minha imagem e vou colocar a imagem das figuras da pesquisa para que vocês possam entender e para que eu possa explicar melhor cada etapa da pesquisa. Bom, então aqui na figura 1 a gente consegue observar como eles mediram medo. Eles mediram através de um questionário e no eixo Y está a escala, né, de 0 a 10, e no eixo X a gente consegue ver o delineamento da pesquisa. Então, no primeiro a gente consegue ver a linha de base, que foi, né, a entrevista, né, as duas sessões de entrevista, e mais preenchendo os questionários e fazendo os testes de esquiva. Então, tem a pré-intervenção, e a terceira coluna é o jogo do celular, onde a participante via a barata em determinadas situações, por exemplo, num sapato ou na mão, né? Isso ela via com a câmera do celular, e ela ia ganhando pedaços de quebra-cabeça que ela ia completando, e no final ela ganhava um bônus, né? Um parabéns ou algum tipo de reforço. A seta que está marcando é justamente aquela parte que eu falei que a participante
ela pediu para jogar mais alguns dias porque ela viu que a sua ansiedade estava diminuindo. E no gráfico dá para perceber que realmente diminuiu. Bom, na quarta coluna tem o pós depois que ela jogou a primeira vez com o jogo sério de celular. Depois, na quinta coluna, teve aquela única sessão de realidade aumentada, onde ela conseguia ver no computador e passar a barata, passava na própria mão dela, né? Não literalmente na mão, mas tinha uma filmadora que captava a mão dela e transportava para a tela do computador. Então ela conseguia ver a mão dela e algumas baratas passando por cima dessa mão que se assemelhava com a do participante. Então depois a participante jogou novamente com o jogo sério e dessa vez a gente consegue ver uma diminuição também comparando com a primeira vez que ela jogou, né? E também tem o pós-tratamento, né? A pós-intervenção, que foi a segunda vez que ela jogou com o celular. Também a gente consegue observar o follow-up, o resultado de follow-up, que foi um mês, eles fizeram com um mês, depois 3 meses, 6 meses e 12 meses. O que é interessante é que mesmo após a intervenção, os efeitos puderam ser observados. Então ainda teve essa diminuição da ansiedade até chegar no zero. Nessa parte a gente consegue observar a escala de esquiva. Então o eixo X e Y é a mesma coisa da outra figura. Então a gente consegue reparar que quando ela, na terceira coluna, quando ela jogou a primeira vez, depois fez aquela única sessão de realidade virtual, ela teve um grande decréscimo comparado com a linha de base. E também quando ela jogou pela segunda vez, a esquiva estava em 0, ou seja, ela conseguiu completar todas as fases do jogo e conseguiu se aproximar da barata. E esse resultado se manteve até 12 meses, segundo o follow-up. Bom, nesse gráfico, se lê da mesma forma que os outros, e ele diz respeito às crenças, né? Então, a gente pode ver que na linha de base e na terceira coluna, quando ele começou a jogar, as crenças não diminuíram, né? Ao contrário, elas aumentaram um pouco, mesmo no pós. Elas foram começar a diminuir quando eles fizeram aquela única sessão com realidade aumentada. E aí depois aplicaram novamente com o celular, o jogo com o celular, ela subiu um pouco e depois ela foi decaindo. Então, no pós, a gente vê que ela continua decaindo, e no follow-up de 1 mês, 3 meses, de 6 meses e 12 meses, ela também continua decrescendo e chega ali no zero. Essa segunda figura, ela mostra o jogo do celular, né? A primeira vez que a participante jogou, então no eixo X a gente tem os dias e também tem as ocasiões, né, que aparecem. Então aparece no sapato, na mão e assim por diante. Então foram durante 9 dias. E o celular registrava também o tempo que ela gastou no jogo, né? Então isso dá para ver em cada coluna. No eixo Y tem uma escala de ansiedade subjetiva, também que era medida pelo celular. Então, aonde o losango está verde, corresponde que ela conseguiu terminar o jogo, passar pelas fases, e as bolas, os círculos vermelhos, que ela não conseguiu terminar o jogo. Bom, nessa próxima imagem a gente consegue visualizar da mesma forma que visualizamos a outra. Então a gente pode ver que a ansiedade ela diminuiu, ela começa ali no 5, né, na primeira coluna,
e ela vai diminuindo e dando algumas oscilações ali no meio. Então podemos observar também que o tempo diminuiu e todas as fases foram completadas. Após toda a terapia, a participante relatou para os pesquisadores que se ela tivesse numa terapia convencional de terapia comportamental e ela tivesse que se expor, ela provavelmente teria desistido da terapia. Essa resposta verbal condiz com o que a gente falou lá no começo sobre as desistências da terapia comportamental por causa da terapia de exposição. Os pesquisadores também apontam algumas limitações na pesquisa, como eles só têm um participante, mas eles já fizeram diversas pesquisas com um N maior também, que a gente vai mostrar aqui, e também já fizeram algumas revisões de literaturas mais recentes, que são de 2017, que a gente também vai falar aqui. Então, toda quarta-feira a gente vai trazer uma pesquisa, não só da Cristina Botelha e seus colaboradores, como outros pesquisadores também, principalmente alguns pesquisadores aqui do Brasil. Então, os pesquisadores chegam à conclusão e discutem também que a terapia por exposição, ela realmente é aversiva para o participante e tanto para o psicólogo, porque pelas desistências ele não consegue ver o efeito da sua intervenção. Então, a Cristiana Botelho e os pesquisadores também confirmam isso também com outras pesquisas que eles citaram nessa. Então, eles estão fazendo pesquisa desde 1999. Então, eles afirmam que a realidade virtual e a realidade aumentada, ela tem ajudado e tem sido uma ferramenta fundamental para fazer as terapias de exposições. Isso causando mais aderência, o paciente também generaliza mais facilmente, né? Então ele consegue entrar em contato com o objeto temido fora de sessão e com menos ansiedade do que ele estava nas sessões de exposições dentro do consultório. Então são resultados promissores, mas que também os pesquisadores alertam para que todo o ambiente virtual que seja criado, ele precisa passar por pesquisa e por testes para saber se ele realmente funciona para aquele tipo específico de fobia. Eles também chamam nossa atenção que os ambientes virtuais eles foram criados na Espanha, que é uma cultura muito diferente da cultura brasileira. Então nós teríamos que ter ambientes virtuais que englobasse, né, todas as culturas, ou um que a gente fizesse para que brasileiros conseguissem utilizar dentro da nossa cultura. Então, a gente sabe que em diferentes países, culturas são diferentes e tem diferentes formas de tratamento e também tem diferentes fobias, né? Por exemplo, na Austrália, a fobia de animais é muito maior do que as fobias aqui no Brasil, a fobia específica aqui no Brasil. Fora do Brasil, essa tecnologia tem sido usada amplamente nos consultórios. No Brasil ainda é algo um pouco recente, então não é tão utilizado em consultórios, mas algumas pessoas já estão utilizando. Eu, por exemplo, utilizo o meu de fobia de falar em público no meu consultório. Também está à venda para psicólogos que queiram utilizar para essa fobia específica de falar em público. Então, por último, os pesquisadores falam que a terapia por realidade virtual, realidade aumentada, pode ser uma revolução aí na terapia por exposição. E também no processo terapêutico, porque a pessoa vai ter mais aderência, a realidade virtual é algo novo, né, basicamente, para utilizar com a psicologia. E as pessoas têm mais interesse por ser uma tecnologia, por ser algo novo, por ser um jogo, então tem mais aderência. E também a terapia, ela consegue fluir de uma forma melhor com a aliança terapêutica, porque você vai expor o indivíduo de forma bem tranquila e de forma hierárquica, aos poucos, sem que ele
tenha uma crise de ansiedade. O que pode acontecer quando você não está usando a realidade virtual e está expondo o seu paciente a um ambiente real, pode acontecer isso, né? A gente não pode ter um controle de todas as variáveis, alguém pode ser ríspido com o nosso cliente, pode acontecer alguma coisa, um assalto, ou o cliente ter uma crise de pânico, né, uma crise de ansiedade, e isso acabaria prejudicando a nossa intervenção. Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Eu vou deixar a pesquisa aqui embaixo para que vocês possam acessar, possam ler e possam pesquisar mais sobre. Então, essa é uma nova tecnologia que está sendo muito utilizada e já está sendo utilizada e pesquisada aqui no Brasil. A PsicoAVR, ela constrói esses ambientes virtuais, faz pesquisas com ele, valida esses ambientes virtuais para que os psicólogos possam usar dentro do consultório. Então, nós temos já alguns psicólogos que estão usando, o retorno tem sido muito bom, tanto dos psicólogos quanto dos pacientes que falam para os psicólogos como estão gostando do processo terapêutico, como estão gostando das terapias por exposições e também da novidade. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que toda quarta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisas de realidade virtual e realidade aumentada, para que vocês possam entender como vem sendo feitas essas pesquisas e como vem sendo aplicado no consultório. Então, a gente quer mostrar para vocês como funciona em outros países e como vem sendo aqui no Brasil também. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais!